Você tem a sua Bíblia aí? Você pode abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 4. Atos 4. Isso. Não, eu vou começar pelo 4 aqui, só vou ler. Só. Pai, no nome de Jesus, muito obrigado por esse tempo aqui. Eu oro para que o Senhor nos dê espírito de revelação, de entendimento, Senhor, do pleno conhecimento do Senhor. Eu oro para que o Senhor abra os olhos do nosso coração, que o Senhor abra os olhos do nosso entendimento aqui, Pai, em nome do Senhor Jesus. Eu oro. Irmãos, eu tive essa noite muita dificuldade de dormir, né? E eu fui dormir a primeira vez às mais ou menos 2 horas da manhã. Aí eu orando, assim, fico mexendo nas minhas anotações para ministrar de manhã aqui. E parece que todas as vezes que eu mexo, parece que está faltando alguma coisa, né? É uma coisa impressionante. E aí eu dormi umas 2h30, 4h30 para 5 horas, eu acordei de novo. E fui fazer aquilo que orar, tá, aquela coisa toda. E eu acho que tem a ver com essa manhã aqui, né? Tudo aquilo que eu preciso fazer aqui nessa manhã. Eu tenho, assim, uma das coisas mais difíceis do reino de Deus, assim, tem um homem chamado, um pastor americano que viveu muitos anos no Brasil, chamado David Cornfield. E eu participei, ele tinha um movimento no Brasil chamado Pastoreio de Pastores. Eu participava desse movimento. Então toda semana a gente se encontrava e foi assim a primeira vez que eu comecei a ter contato com o discipulado 1 a 1. Só que era discipulado de pastores, era pastores cuidando de pastores. E ele deu uma definição de discipulado, que foi uma definição assim, para mim é uma das mais completas assim que eu já ouvi na minha vida, né? Então ele fala assim: discipulado é um relacionamento onde um discípulo mais maduro ajuda um discípulo mais velho, ajudando um discípulo mais novo a conhecer o Senhor, assemelhar-se a Ele e assim reproduzir-se. Então, o primeiro objetivo no relacionamento entre discípulo e discipulador, é levar essa pessoa a conhecer o Senhor. E a gente, em outras palavras, é levar essa pessoa a ter uma experiência sobrenatural com o próprio Jesus, né? Uma experiência que vai mudar a vida dessa pessoa, assim, virar uma chave entre o antes e o depois, né? Você pode perceber, querido, que todos os homens da Bíblia, e eu queria que você pudesse pensar em 3 desses, assim. Jesus, assim, todas as vezes que eu penso em Jesus, assim, eu vejo Jesus, assim, sempre, não somente discipulando, né, transformando aqueles homens, ontem falamos à tarde, em pescadores de homens, mas levando os homens, aqueles homens a buscar o Senhor, né? Então, várias vezes no Novo Testamento, Jesus vai orar, leva os discípulos com ele para orar. Então, o tempo todo ele está levando os discípulos para um ambiente chamado ambiente de oração. E é nesse ambiente de oração que tudo na nossa vida ela vira a chave. Então, às vezes nós queremos que
que pessoas orem por nós e num passe de mágica assim, né? Uma varinha de condão, né? Bate na cabeça assim, mudou, minha cabeça mudou, parei de fazer isso, parei de fazer aquilo. Eu fui usuário de droga dos 13 aos 23 anos de idade, né? E eu assim, quando eu parei de usar droga, eu fui na igreja, eu entreguei minha vida para Jesus no dia, eu lembro o dia, a hora, eu lembro até o que o pastor falou, era dia 23 de dezembro de 1985, às 20 horas e 55 minutos, eu lembro como se fosse hoje, e aquilo, eu voltei para casa, mudou coisas dentro de mim. Eu cheguei em casa, procurei a mamãe, né? Eu sou filho único só tive irmãs, né? Procurei minha mãe e falei assim: mãe, fui na igreja do Silas, eu vou ser crente a partir de hoje. Eu lembro a mamãe falando assim: Deus te ouça, meu filho, que Deus te ouça, porque eu era muito trabalhoso, eu tive preso 2 vezes, eu nunca precisei roubar, mas vai se envolvendo com pessoas erradas. E uma das coisas assim que virou uma chave na minha vida foi uma coisa chamada oração. Foi tudo que aconteceu comigo, sempre foi por causa disso. Foi uma decisão que eu tomei. Então, eu tomei uma decisão, falei assim: eu não vou mais usar, eu não mais usei. Eu tive crise de abstinência por mais de uma semana, trancado dentro do quarto. O cara que me pegou na rua, me levou para a casa dele e cuidou de mim dentro da casa dele. Um noiado, marginal, colocou dentro da casa dele e cuidou de mim. E esse cara, hoje ele é pastor nos Estados Unidos, né? Lá em Boca Raton. Esse cara, esses dias ele me ligou, né? O Wesley me ligou e falou assim: rapaz, eu vejo você viajando pelo Brasil, pelas nações. Eu lembro quando ele ia me buscar, ele me tirando, né? Às vezes, um dia eu estava na porta da igreja, passou alguém assim, uma turma voltando do samba, eu gostava muito de samba, né? Voltando do samba assim, passaram fumando maconha, aquele cheirão de maconha. Quando eu senti o cheiro assim, eu falei assim: e eu conheci uma parte das turmas que estava lá. Aí eu falei assim: gente, a paz do Senhor, eu vou embora, tal. E eu queria dar um tapa, né? Não sei como é que eu falaria isso. É o quê? Uma passa. É isso, né? Queria dar um tapinha lá, uma passinha, né? Uma passazinha, sei lá como é que fala isso. E aí, quando ele viu que eu estava saindo fora, né? Ele falou: onde você vai? Aí eu falei assim: não, eu vou embora, eu vou de ônibus hoje, não precisa me levar aí para casa, não. Ele falou assim: seu mentiroso, você está agindo como um filho do diabo aí, você é filho de Deus. E ele falou desse jeito comigo. E tem gente que só entende desse jeito. Ele me deu aquele choque e me levou para a casa dele, de novo. Porque eu fiquei mais... Por que eu estou dizendo isso? Né? Porque existem coisas na nossa vida que é uma decisão que a gente toma. Então, eu parei de usar a droga por causa de uma decisão que eu tomei. Eu tomei uma decisão agora, uns 90 dias, eu tinha que emagrecer. E aí a nutricionista falou assim: vamos devagar. Eu falei assim: olha, doutora, não funciona comigo nada devagar. Ou é 0 ou é 100. Então eu vou fazer tudo que você falar. E ela me deu uma dieta alimentar lá muito rígida, né? Cortou açúcar, glúten, cortou tudo, e eu tinha que fazer isso por 90 dias por determinação médica. Radical. Só comendo mato. Meu problema resolvia fácil. Passava perto de uma grama assim, dava um prato, botava grama no prato, comia, estava tudo certo, só verde. Agora, é uma decisão que a gente toma. Então, é como tudo na nossa vida depende disso.
E eu entendo, sabe, irmãos, que uma das coisas mais fundamentais da vida cristã é você entender a necessidade de você ter uma vida de oração. É a coisa básica do reino de Deus, é a coisa mais fundamental. Enquanto a pessoa não aprende isso, ela não é lançada no plano de Deus. Ela vai passar a vida toda batendo cabeça, lutando com as suas emoções, lutando com seus demônios mentais, lutando com suas vontades pessoais e dizendo sempre assim: não consigo. E eu tenho aprendido uma coisa, que a oração ela muda tudo na nossa vida. A oração ela coloca a gente no propósito de Deus. A oração nos coloca nos lugares certos. A oração nos coloca perto das pessoas que Deus na vontade objetiva dele e na vontade soberana dele, ele nos coloca perto de pessoas que a gente acha assim: essa pessoa não vai mudar, né? É como assim, eu fico imaginando a minha mãe. Nem a minha mãe acreditava mais em mim, nem minha mãe acreditava. E mãe, para desistir de um filho é uma coisa muito difícil. Ela me amava, ela cuidava, mas ela não conseguia olhar e ver em mim mudanças significativas. Mas quando eu vim para o reino de Deus, uma das primeiras coisas que eu aprendi foi aprender a orar. E isso mudou tudo. E todas as vezes que eu olho para as Escrituras, irmãos, desde o começo da igreja, no livro de Atos, começa lá no capítulo 2, você pode perceber que tudo que acontecia na igreja primitiva era fruto de uma coisa chamada oração. Não havia nada que eles fizessem que não era resultado da oração, que não era fruto do tempo da espera em oração, da dedicação à oração. Tudo acontecia porque eles oravam. Quando chega no capítulo 4, é engraçado que, quando lembra, eu falei ontem, né? Eu acho que sexta, quando Pedro ele passa na porta de Formosa, ele indo orar, ele cura aquele homem. Em razão daquela cura, ele foi preso por causa disso. Então, quando ele curou, os principais sacerdotes, quando chega no capítulo 4 do livro de Atos, diz assim que os sacerdotes, eles tinham inveja de Pedro, porque o Pedro e os discípulos de Jesus, eles faziam coisas que o próprio Jesus também fazia. Por isso que os sacerdotes ficavam enfurecidos, porque Jesus, ele ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas e fariseus. Então Jesus, não somente por ele ser o Filho de Deus, mas acredito também por causa da sua vida de oração, Jesus ele falava coisas para as pessoas, e as pessoas acreditavam, e as pessoas olhavam para Jesus e olhavam para os fariseus, para os doutores da lei que ensinavam a Bíblia. Eles viam nitidamente a diferença entre o que Jesus ensinava e entre o que os fariseus ensinavam. E quando eles olhavam para Jesus, falavam assim: este fala como quem tem autoridade. E era verdade isso. E Pedro, em razão de ter vivido com Jesus e ter aprendido a vida de oração com Jesus, né? Pedro, como durante todo aquele tempo, quando Jesus andou com Pedro, foi um dos discípulos mais trabalhosos. Pedro era o discípulo que pensava com a boca. Ele pensava primeiro, ele falava depois que ele ia pensar no que ele falou. Então, sabe aquela pessoa que é reativa, ela fala sem pensar, e a pessoa fala assim: eu falo, eu sou sincero. Não, você é um idiota. Porque a Bíblia diz que existe o tagarela, cujas palavras do tagarela ferem como pontas de espada. Sinceridade não é sinal de verdade. Às vezes a sinceridade é sinal de estutícia, de insensatez, que a pessoa fala sem pensar e machuca as pessoas sem pensar. Você entende o que eu estou dizendo? Quantos entendem o que eu estou dizendo?
E o Pedro era esse homem reativo, pensava com a boca, né? O tempo todo, até quando ele tem aquela experiência no Monte da Transfiguração. Estava Pedro, Tiago e João. Eles foram para o monte a fim de orar. Depois dessa experiência, você vai perceber, é fácil você perceber. Está indo no capítulo 3, subindo a hora nona da oração. Então a oração, ela passou a ser um objetivo da vida de Pedro. Então ele não estava passando naquele lugar para curar o doente, mas ele estava indo para o lugar da oração. O objetivo dele é a oração. E quando você ora, tudo pode acontecer. As coisas acontecem como consequência da nossa vida de oração, do posicionamento que você toma diante de Deus. Quando chega no capítulo 4, por causa dele ter curado aquele homem, os homens não entendiam. E é uma coisa bem da religião isso. Por quê, irmãos? Você lembra quando Jesus ele cura no sábado? A Bíblia diz que os fariseus, escribas, quando ele cura aquele homem, era no dia de sábado. E eles ficaram espreitando Jesus, se Jesus curaria no sábado. E eles ficavam espreitando. Por quê? Porque o escriba, né, os escribas e os fariseus, que é aquele departamento religioso da igreja lá, das sinagogas, eles eram homens que explicavam a lei. Então, ele pegava a lei de Moisés e explicava. Tem algumas coisas hoje que a gente tem como verdade. Vou dar um exemplo disso. O nosso calendário é esse período da Páscoa que a gente está vivendo agora. No calendário bíblico, né, a Bíblia diz que este mês, que é o mês da Páscoa, é o primeiro mês do ano. Então, no relógio de Deus, esse é o primeiro mês do ano, dentro da cronologia bíblica. Mas tem gente que prefere. Você está entendendo? Então diz assim: a saída do Egito será o primeiro mês do ano. Então os escribas, eles explicavam isso. Eles iam explicar a lei. Agora, o que a lei dizia sobre curar? A lei dizia assim: no dia de sábado não pode trabalhar. Diz assim: no sétimo dia nenhuma obra servil fareis. Quer dizer, eles podiam trabalhar no sábado? Sim ou não? Não podiam. Mas os escribas entenderam também que Jesus também não podia curar no sábado. E eles criaram uma regra baseada no entendimento errado. Quer dizer, nunca a lei de Moisés disse que não podia trabalhar no sábado, não podia curar no sábado. A lei de Moisés dizia que não podia fazer obra servil no sábado, não podia trabalhar. Mas os escribas entenderam isso. E para o religioso, o que era importante? Era a regra. Vocês estão entendendo? É a regra. E dentro dessa perspectiva da regra, você vai ver que a pessoa fica engessada dentro da regra. Então, ela não consegue se movimentar fora da regra. Então, quando Jesus curou aquele homem, ele falou assim: ele cura no dia de sábado. E Jesus falou assim: o que é mais? Se você tivesse algum animal, um animal caísse no buraco, você ia tirar o animal do buraco ou você ia esperar passar o sábado para arrancar o animal do buraco? Você faria isso ou não? E ninguém respondeu nada. Por quê, irmãos? Porque a religião é assim, ela é difícil. E Jesus, ele estava o tempo todo combatendo isso. Ele combate isso. E de repente, o Pedro cura um homem na porta do templo. Agora, veja bem, aquele homem na porta do templo teve contato com os fariseus, os escribas, os religiosos, com todo mundo, e nunca ninguém fez nada. Talvez o máximo que eles faziam era botar uma moeda lá, mas ninguém nunca tirou aquele homem daquele lugar e dizer assim: levanta e anda em nome de Jesus de Nazaré. E Pedro vai lá e cura ele. E ele começa a ser perseguido por isso. Ele é preso
pelos principais sacerdotes, que é o capítulo 4. É o capítulo 4. E quando chega no capítulo 4, ele é levado aos sacerdotes. Lá, quando ele é levado aos sacerdotes, ele argumenta, responde. Eles não podem prender eles, não tem por que prender eles, mas eles odiavam ele, o Pedro, porque ele fazia sinais e prodígios que os outros não faziam, que os fariseus não faziam, e aquilo levantava a ira dentro deles. Você pode perceber que todo religioso, ele persegue o mover profético, ele critica o que ele não entende. A pessoa está lá, ele vai reputar a carnalidade, ele vai reputar, isso é coisa do homem, porque ele duvida de tudo isso. É bem isso aí mesmo. E aí tem uma coisa no capítulo 4, versículo 24, que quando Pedro é livre, ele é trazido, ele chega na casa, diz assim: verso 14: vendo com eles o homem que fora curado, não tinham que dizer em contrário. E mandando-os sair do sinédrio, consultaram entre si: que faremos, pois, com esses dois homens? Pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não o podemos negar. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Não era para falar do nome de Jesus. Chamando-os, ordenaram-lhe que absolutamente não falasse nem ensinasse em nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgais se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Assim, é justo que eu obedeça a vocês ou que eu obedeça a Deus? Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os, mais ainda os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos que aquele homem em que se operara essa cura milagrosa. Uma vez soltos, e aqui que é procuraram os irmãos. Então ele foi se reunir com a igreja e lhes contaram quantas coisas haviam dito aos principais sacerdotes e os anciãos. Verso 24: e ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus. Vamos repetir? E ouvindo isso, unânimes levantaram a voz a Deus. Significa que eles o quê? Oraram. E o que acontece quando eles levantam a voz a Deus? Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, a qual ungistes. Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram.
não foram os homens que mataram Jesus. O propósito de Deus. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Verso 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar. Vamos repetir isso? Tendo eles orado, tremeu o lugar. De novo, tendo eles orado, tremeu o lugar. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Você vai perceber, meu irmão, que a igreja primitiva, ela quase que o tempo todo, o tempo de vida dela toda, ela foi perseguida. O tempo todo. Os homens de Deus, os apóstolos, os homens que guiavam a igreja, eles eram perseguidos quase que constantemente. Então, eu acho que eu falei aqui, o trabalho que a gente faz é um trabalho perigoso. Quando Jesus fala assim, eu envio vocês como ovelhas no meio de lobos, aparentemente parece que isso aqui é um brinquedo, né? Para alguns de nós parece que é um brinquedo. Enquanto a gente está dentro dessas quatro paredes, é um lugar seguro. E nesse lugar seguro, você é seletivo, você vem o dia que você quer, você faz aquilo que você acha que você tem que fazer, você obedece se quiser, você cumpre se quiser se cumprir, então dentro desse ambiente, mas você vai perceber que a igreja primitiva, ela foi quase que o tempo todo assolada pela perseguição, e mesmo assim, nada daquilo impedia que eles pregassem o evangelho. Ouça isso. Muitos de nós, irmãos, têm dificuldade de compartilhar o evangelho, e qualquer pressão da vida, a falta de dinheiro, uma doença ou qualquer coisa, você já fica desanimado, não consegue andar. A igreja primitiva era uma igreja que era o tempo todo pressionada o tempo todo, né? Jesus, ele durante todo o ministério dele, ele foi perseguido. Quando ele morre, os discípulos de Jesus foram perseguidos quase que o tempo todo. Mas nada impedia o Pedro, aquele covarde, aquele homem covarde que nega Jesus 3 vezes. Ele nega Jesus quantas vezes? 3. Depois Jesus aparece para ele e afirma para ele: olha, você me ama, apacenta as minhas ovelhas. Você me ama, apacenta as minhas ovelhas. Você me ama, apacenta. Acredito que Pedro aprende isso, mas ele aprende a lição mais importante. Ele não abre mão das suas convicções. Ele fala assim: eu não posso deixar de falar o que eu tenho visto e ouvido. Ele está falando assim: nada vai me intimidar. A pergunta é: o que faz um homem, a coragem desse homem, a ousadia desse homem, o desejo dele de fazer o que ele está fazendo, de continuar pregando o evangelho, correndo risco de vida quase que o tempo todo? Eu vou te falar: oração. É uma coisa simples. É a oração. Sabe, irmãos, e a igreja, todos nós, irmãos, eu tenho compreendido que quando chega no livro de Atos, eu queria hoje que a gente pudesse enxergar algumas coisas. A maior parte, eu não sei, eu vou dizer a maior parte, alguns de nós aqui, a gente tem muita dificuldade de abordar as pessoas, de tocar na vida das pessoas, de falar com as pessoas, compartilhar o evangelho, que a gente sempre está muito preocupado com aquilo que a pessoa vai pensar, ou de você tomar lá no Brasil chama um coice de mula da pessoa, tomar uma resposta atravessada. Não venha falar desse jeito para mim. Eu vivi isso. Eu tinha um vizinho meu que eu orei por ele 7 anos aqui, 7 anos. Eu orava todo dia. Ele gostava de sentar comigo.
todo dia. Eu passava na porta da casa dele com o pão, vindo da padaria. Ele falou assim: pastor, vem tomar um café comigo. Eu entrava dentro da casa dele, ia tomar café com ele. Estava tudo bem. Enquanto falava de futebol, estava tudo bem. Enquanto falava de política, estava tudo bem. Mas quando eu tocava na igreja, ele levantava e me deixava falando sozinho. Ele me convidou para ir dentro da casa dele e ele me deixava sozinho na mesa do café. Eu orei por ele 7 anos, até o dia que a mulher dele me liga e fala assim: meu marido acordou todo torto, ele estava endemoniado. Para quem que eles ligaram? O profeta. A pessoa sabe quem procurar numa hora dessa. Ela sabe que você carrega, ela sabe que você tem uma palavra, você tem uma solução. E é tudo por causa da... Cheguei na casa dele, estava todo torto. Ele estava endemoniado conscientemente. Sabe o que é o consciente? O diabo tem o controle de tudo nele. Da voz dele, do corpo dele, mas não possuiu a consciência dele. Já vi gente assim, está no culto, amarrar a pessoa e o culto terminar e ela está amarrada lá, e depois do culto a gente ir lá, e quando o demônio saiu dela, falou assim: gente, o culto foi tão rápido hoje, 2h30, ela ficou endemoniada, foi rápido. Nossa, foi tão rápido, porque ela estava consciente, mas ele estava consciente. Eu cheguei, fui orando, eu orando e ele chorando, as lágrimas saíam no olho dele assim, e ele todo torto, e o diabo falava na boca dele: eu não vou sair. Falei assim: historinha velha essa. Eu conheço essa história. Poderosa, porque sai em nome de Jesus, e saiu. E foi uma coisa tão poderosa, porque assim que ele terminou, eu falei: você entende? Você estava endemoniado, cara. Jesus precisa entrar dentro do seu coração. Você quer entregar a sua vida para Jesus? Ele falou assim: eu quero. Ele entregou a vida para Jesus. Você quer o mais? Eu coloquei a mão na cabeça dele e fui orar por ele. Senhor, imerge ele no corpo de Jesus, batiza ele no corpo e batiza ele com o Espírito Santo. Acabei de falar, ele começou a falar em línguas, e começou a falar em línguas imediatamente. Eu falei assim: só precisa ser batizado. Aí ele olhou para mim e fez igual o menino lá, Felipe lá: o que impede eu ser batizado? Nada, olha a água ali. Aí nós saímos, liguei para o irmão, falei assim: irmão, empresta sua piscina, eu vou batizar uma alma, vou matar um homem aí agora. Ele virou administrador da igreja durante os 10 anos que eu tive lá. Aí converteu ele. Você percebe, irmãos, que o evangelho, ele não é natural, e a gente não alcança as pessoas naturalmente. E quando eu estou dizendo isso, irmãos, eu entendo que a única maneira de Deus nos levar às pessoas certas é quando nós oramos. Põe o livro de Atos aí, Atos capítulo 9, está aí? Isso. Eu queria ler esse texto. A última vez que eu estive aqui, a gente estudou uma perspectiva desse texto aqui. Você vai ver aqui um homem chamado Saulo de Tarso. O Saulo não era, a gente quando olha assim acha que ele era um jovem zeloso, um fariseu zeloso. Não, mas a Bíblia diz que Saulo era um homem extremamente violento. Você está entendendo o que eu estou dizendo? A Escritura diz que ele entrava dentro da casa dos irmãos, daqueles que eram da igreja, seguia o caminho e arrastava esses homens para fora e agredia esses homens e prendia esses homens. E quando chega aqui, irmãos, diz assim: e Saulo respirando ainda ameaças de morte. Por quê? Quando chega no capítulo 6 do livro de Atos, teve um apedrejamento de um homem chamado Estevão. Você lembra
quando Estevão é apedrejado no capítulo 6, ele começa a receber aquelas pedras, ele cai ao chão, levanta os olhos aos céus, e ele diz assim: eis que eu vejo os céus abertos e o Filho de Deus sentado à direita de Deus o Pai. E o Estevão viu aquilo, e quando terminaram de apedrejar, mataram ele a pedradas. Aí a escritura diz assim: pegaram as vestes de Estevão e lançaram as vestes de Estevão aos pés de Saulo. Porque o Saulo era o líder do apedrejamento. Era o Saulo que tinha liderado o apedrejamento. Então, imagina, o espírito desse homem era um espírito belicioso. Como é que você alcança um homem desse? É como você falar assim: olha, Deus me chamou para ir pregar para o Bin Laden. Mais ou menos a mesma coisa. E esse homem é um homem delicioso, difícil. Sabe aquele tipo de pessoa difícil? Que você não tem como tocar na vida dela, você não tem como falar a ela, porque ela repele você, ou ela vai ser grossa com você. Se é no ambiente de trabalho e a pessoa é seu chefe, ela é capaz de começar a te perseguir por causa disso. Aí você tem duas alternativas: ou você fica quieto, ou você vai orar. Pare para pensar numa coisa junto comigo, irmãos. A igreja é colocada aqui na terra para um propósito. Para um propósito. Então a gente não está aqui, nós temos dois objetivos de vida, somente dois. Jesus, ele concentra a lei em duas coisas. Ele fala assim: olha, vocês devem amar a Deus. A lei se resume em dois mandamentos: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma, com todas as forças e de todo entendimento. Quer dizer, a lei, o primeiro objetivo de vida para nós é amar Deus intensamente. Aleluia, gente. Não é friamente ou indiferente, é intensamente. Então a igreja, nós, igual a camiseta aqui, o revival, avivamento para todas as cidades. Quer dizer, a igreja, ela foi chamada para queimar. Então todo culto nosso tem que ser chapado, tem que ser intenso. Nossa adoração tem que ser intensa, a nossa vida de oração tem que ser intensa. Sabe, gente que queima, que ama a Deus de todo o coração, de toda a alma, com todas as forças e de todo entendimento. É uma coisa intensa, não é coisa diferente e fria, é intensa. E o segundo mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então o papel da igreja na terra é tocar a vida das pessoas. Nossa responsabilidade não está aqui dentro, está lá fora. A própria palavra igreja, eclesia, significa chamado para fora. Então o nosso chamado não é para dentro, é para fora. Mas você percebe, nós gostamos de estar dentro. E o chamado é para fora. É o tempo todo para fora. Lembra que eu falei, irmãos? Esse trabalho é um trabalho perigoso. Perigoso em que sentido, irmãos? É um trabalho que tem risco. Pode morrer por causa do evangelho. Mas quando você entender o plano de Deus, está tudo certo. Eu morro pelo evangelho. Como Pedro disse: olha, eu não vou parar de falar o que eu tenho visto e o que eu tenho ouvido. Eu não paro de falar. Eu vou continuar sendo o mesmo cara, eu vou continuar curando as pessoas. Nada do que vocês me obriguem a fazer aqui, eu não vou obedecer. Eu, em parte, irmãos, é uma coisa assim que eu não sei se o período da pandemia nós fomos tão cordeiros que foi tão fácil. Não pode. Quer dizer, era a maior oportunidade para a igreja ser igreja, curar os doentes, expulsar os demônios e pregar o reino de Deus. Onde que ela estava? Com medo dentro de casa. É uma coisa antinatural.
E de repente, meu irmão, você tem um texto aqui. Paulo respirando ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Então, ele estava mal intencionado. A intenção dele era prender os discípulos, ou até mesmo matar, como mataram Estevão. Dirigiu-se ao sumo sacerdote, pediu-lhes cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita dos discípulos, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém, preso e com esculacho. Não é preso assim, põe algema e vai preso. Não, é tomando esculacho, tomando tapa na cara, tomando soco. Imagina pessoas vivendo isso. Eu, no começo da minha conversão, eu li aquele livro China, Preparados para Morrer. Pastores sendo enterrados vivos por causa do Evangelho. Enquanto eles iam jogando a terra no caixão, ouvia o sussurro de um homem de Deus que ia morrer asfixiado, mas ele cantava: há um lugar para mim nas mansões celestiais. Pessoa que não vai se dobrar. Você percebe, irmão? O Evangelho, ele vai nos levar a esses lugares. Olha o que ele diz. Ele pede carta, a fim de encontrar, levar preso. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Que é uma coisa interessante. O Saulo estava perseguindo quem? Jesus. Jesus aparece para ele e fala assim: você está me perseguindo. O espanto dele no versículo seguinte é o seguinte: como que eu estou te perseguindo? E ele diz: quem és, Senhor? Ainda que ele fosse um homem difícil, Deus aparece para ele. Quem está comigo aqui, diga amém, gente. Amém. Deus aparece para ele. O próprio Jesus aparece para ele, se revela a ele. E esse homem diz assim: eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitar contra os aguilhões. O que é recalcitar contra os aguilhões? É lutar contra o propósito de Deus. Você consegue entender o que eu estou dizendo? Deus está te mandando para uma direção, você está querendo ir para outra. Deus te trouxe para esse país, entenda a vontade de Deus. Ou Deus não te trouxe para cá, volta para casa mesmo. Você só vai sofrer. E a pessoa passa a lutar contra os aguilhões, ela está lutando contra o plano de Deus, contra o propósito de Deus. Nós não estamos falando de um ímpio que é guiado pelo diabo, como Efésios diz: outrora andávamos segundo o curso desse mundo, desobediência, e éramos por naturalidade do ar, segundo o Espírito que opera nos filhos da desobediência, e éramos por natureza filhos da ira. Você não é um cara que era guiado pelo diabo, você é um crente. Você é guiado por Deus. Obrigado pelos 3 améns. Você é guiado por Deus. Está melhorando. Mas quando você é guiado por Deus, você não luta contra o propósito, você não luta contra os aguilhões. O Deus estava, a vontade de Jesus era espalhar o Evangelho em toda a terra. Eu gosto daquele texto que o pastor aí fala muito: a terra será cheia da glória de Deus. Não é poderoso isso, mano? A terra invadida pela glória de Deus. Mas o texto, Deus está querendo salvar a terra, e tem esse cara querendo matar quem está trabalhando para salvar a terra. Ele está lutando contra quem? Contra quem? Quem que vai perder? Vai ele aí. E ele, tremendo e atônito, disse:
Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se à terra, abrindo os olhos, não via a ninguém, e guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. Aí, o próprio Jesus não apareceu para ele. Por que Jesus não falou para ele tudo que precisava falar de uma vez? Não, entra na cidade, eu vou mandar alguém lá, e alguém lá vai te dizer o que você tem que fazer. Já começou a fazer, fez o cabelo, faz a barba, faz o bigode também. Mas Deus, ele precisa de pessoas. E Deus ia mandar alguém lá, que ele precisa de alguém lá para cuidar desse cara. De alguém lá que vai dar vista para ele, que vai tirar as escamas dos olhos dele, que vai curar ele. Posso ouvir um amém, gente? Amém. Agora, quem que Deus vai usar? Um desconectado, uma pessoa que está aleatória, está cuidando da vida dela? Não, uma pessoa que está alinhada, está orando, está buscando a Deus, está clamando a Deus. O que ele quer? Mano, você pode estar aqui, mas sua maior vontade precisa ser cumprir a vontade de Deus, e cumprir o propósito de Deus, e não o seu propósito. Não é, Aguinaldo? Eu lembro, eu tive lá na sua casa, lá em Santarém, vivendo com as meninas num lugar simples, por causa do propósito. Não, ele fala, ninguém falou. Eu vi, eu fiquei na casa dele. A alegria dele, das meninas, fazendo a vontade de Deus. E não existe satisfação fora do propósito de Deus. Você pode estar numa tapera, pode estar não era um lugar ruim, mas eles deixaram a vida deles, o apartamento deles, a casa deles aqui, tudo que eles faziam aqui, para seguir uma vontade de Deus. Olha, isso aí não é para, isso é para coisa de crente. Aleluia, aleluia, irmãos. Essa alma aqui vai ter que ser cuidada por alguém. Esse cara, aparentemente asqueroso, qualquer um de nós fala assim: ó, você vai cuidar do fulano de tal. Eu falei: eu, hein? Chulispa. E posso ouvir um amém, gente? Amém. E ele está cego. Está cego, sem comer. Próximo. Mas havia em Damasco um certo chamado. Então tem um homem naquela cidade. E a Bíblia diz assim: e disse-lhe o Senhor Se Deus aparece para esse homem em visão, esse homem estava fazendo o que? Almoçando? Ele estava trabalhando? Ou ele estava orando? Então você percebe, querido, que toda a movimentação de Deus, no reino de Deus, ele precisa ser debaixo do ambiente da oração. Ali na sexta-feira, se você não conquista os céus do lugar, você não conquista a geografia do lugar. A geografia são os territórios. É como aquele que eu falei na sexta-feira. Lembra? Os demônios falando do menino de Gadara, ninguém conseguia dar uma solução para o menino, ninguém conseguia libertar o menino, até um dia que Jesus aparece e os demônios gritam: que temos nós contigo, filho de Davi, vieste atormentar-nos? Ou quando os homens diziam a respeito de Elias: és tu o perturbador de Israel? O profeta Elias era o perturbador de Israel. A gente brinca: você vai ser matador de demônio. Ninguém fala amém.
A gente gosta de ver Caçador de Gigantes. A gente gosta de ver esses filmes de super-heróis, né? Aquele filme A Casa de Davi, né? Menino, todo mundo amedrontado, medo, a mente da pessoa fechada. E esse homem de Deus aqui, ainda que ele tenha, e disse-lhe o Senhor em visão, Ananias, e ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor, levanta-te, vai à rua chamada. Ó, não é uma direção subjetiva. Eu tenho uma dificuldade com um movimento profético assim, tipo assim, a pessoa tem uma intuição e fala assim, tipo assim, testifica o que eu estou te falando. Oh, mas você não é profeta? Você tem que saber. Um dia chegou um irmão para mim, recentemente, chegou para mim e falou assim, apóstolo, Deus mandou te dar uma oferta, você está precisando de quê? Eu falei assim, meu filho, o Deus que mandou te dar a oferta vai te falar quanto que é. Eu preciso. Não preciso de dinheiro, não. Então vai orar, e o mesmo Deus que te falou, você tem que fazer alguma coisa por mim, vai te falar quanto que é, como que é, de que forma que é. Você percebe, as pessoas são guiadas pelo ímpeto delas, pela alma delas, pelas emoções delas. As pessoas tomam decisões, mudam, vai, volta, muda de igreja, sai de igreja, vai para outra igreja, sai de lá do Brasil, vem para cá, e a pessoa vai se movimentando na doideira na cabeça dela. Não é a vontade de Deus, é a vontade dela. E esse homem aqui, ele está orando e ele tem uma visão, não é uma coisa subjetiva, é uma coisa objetiva. Vai na rua tal, na casa tal, no número tal, na casa do fulano de tal, e procura o tal. Aí eu te pergunto, irmãos, a gente está o tempo todo querendo tocar a vida das pessoas. Eu concordo com você, é difícil você entrar na casa de alguém, é difícil você se movimentar em Deus, mas de você pregar o Evangelho, aproveitando toda a oportunidade, irmãos. Mas a gente precisa de ser guiado por Deus. De ser guiado por Deus. O apóstolo Paulo, quando escreve o livro de Coríntios, quando ele fala das línguas e da profecia, falando assim, qual que é mais importante, qual que é menos importante. Na verdade, ele não está falando que um é mais importante do que o outro. Ele está dizendo o seguinte, ele está falando assim, se vocês, todas as vezes que vocês se reúnem em meu nome, se todos falarem em línguas, ele diz assim, que bem vai ter isso? Tem um bem pessoal, porque a Bíblia diz, quem fala em línguas, edifica-se a si mesmo, mas quem profetiza, edifica o outro. Então, uma é para edificação pessoal, está certo. Quando a gente fala em línguas, a gente tem que orar em línguas para se edificar pessoalmente, para construir o reino de Deus dentro da gente. Mas quando eu profetizo, eu construo o reino em outra pessoa, dentro de outra. Ele diz assim, se você fala em línguas, você não tem bem nenhum, mas se você profetiza, assim, se todos profetizarem, você entende o que eu estou dizendo, irmãos? Imagina, a gente está dentro desse ambiente, todo mundo ativado profeticamente. Um tem palavra de conhecimento, um tem palavra de sabedoria, dentro de uma casa, de um life. Aquele ambiente profético, não é ambiente de adivinhação, ambiente profético. Vocês estão entendendo? Não é dando, sabe aqueles tiros, né?
pelo amor de Deus, dá até vergonha de contar. Um dia eu estava no monte, olha que maluquice, coisa de crente doido. A gente lá no monte orando, e de repente, um irmão empolgado, eu vos tenho levantado. Estava tudo normal. Levantado para esta geração, tudo normal. Eu vou usar a vida de cada um de vocês, está normal. E vocês serão os exterminadores do futuro. Eu falei, não, sou outro. Quando ele falou exterminador do futuro, eu falei assim, lascou. Estava tão bem. Aí ele caiu, meu Deus, que bobagem que eu estou falando. E ele começou a chorar e se arrependeu na hora. Era uma coisa emocional. Mas você vai ver aqui não tem nada emocional. Não é uma emoção. É uma direção profética clara. Outro dia no monte a irmã falou assim, eis que falo contigo, minha serva, você de vestido verde. E a irmãzinha humilde falou assim, não, Senhor. Ela falou assim, não, eu ouvi, não, Senhor, não é verde, é azul. Aí, olha o profeta doido. Também, minha serva, nessa escuridão, você quer que eu veja como? Não, você está rindo. É cômico, mas é triste que as pessoas são guiadas por esses malucos aí. E ela crê nisso. Nós estamos falando de um mover profético, como Paulo diz lá no livro de Coríntios. Quando vocês se reunirem, se todos profetizarem e entrar algum incrédulo, algum indouto, ele é discernido por todos. Por que ele é discernido por todos? Está todo mundo com a antena acelerada, todo mundo orando, e um já viu uma coisa, outro viu outra, e diz assim, e os segredos do coração do indouto, do infiel, serão revelados, porque a profecia não vai dizer o óbvio, eis que eu irei, e depois eu voltarei, não disse nada, mas vai revelar os segredos do coração da pessoa, vai revelar o profundo, não é adivinhação, isso aqui não é adivinhação. Posso ouvir um amém, gente? Amém. A igreja, ela tem que se movimentar profeticamente, né? Porque muito do nosso trabalho não funciona direito, irmãos, sabe, é letárgico, é lento, porque as pessoas se movem humanamente, elas falam humanamente, elas pensam humanamente, elas julgam as coisas humanamente. A gente tem um roteiro e não tem problema nenhum, tem que ter regra, tem que ter planejamento, tudo bem, mas o Espírito tem que guiar a nossa vida, e o Espírito guia quem ora. Aleluia, aleluia. É quem ora, não é quem não ora. Continua comigo. Disse, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Está falando do Saulo. Ele está falando assim, esse cara é um vaso escolhido para mim. Vai lá, nenê. Já está tudo feito. Irmão, Jesus já converteu o cara, é só chegar lá, e o cara está com medo, para levar o meu nome diante dos reis, e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, mas antes disso, ele fala, Senhor, esse homem é bravo demais, o Senhor está me mandando lá, se eu for lá, eu vou morrer. Você percebe na nossa mente humana, irmãos, mesmo depois de Deus falar, de ter tido uma visão, ele tem dúvida.
E Deus fala de novo com ele. E Ananias foi e entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho, por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Quem batizou ele? Ananias. Quem orou por ele? Ananias. Aleluia. Aleluia. Sabe, irmãos, a oração, ela faz isso. E quando a gente ora, fazer igual o Edson, os evangelismos de oração, a oração vai te colocar no lugar certo. A oração vai te colocar no endereço certo. A oração você orando, você tem a possibilidade de ser guiado por Deus. Você vai na casa tal, no lugar tal, onde tal, e tem um homem com o nome tal. Você vai abrir, bater na porta, guiado por uma palavra de Deus. E você vai dizer assim: o Senhor Jesus que te apareceu no caminho, onde me mandou aqui. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Amém. Aleluia.